Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC, e também entende qual é o impacto delas direta ou indiretamente na sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido para sabermos mais sobre alguns projetos de pesquisa da nossa convidada, a professora Indianara Barcaroli. Esses estudos são sobre problemas muito levantados hoje pelas notícias no Brasil e mundo afora. São, por exemplo, o uso desregrado de inseticidas, a dispersão de microplásticos, a emissão de gases estufa e também a ação humana sobre manguezais, com contaminação por elementos químicos tóxicos e também modificação ou destruição dos mangues. Professora Indianara Barcaroli, muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa. Muito obrigada, eu agradeço o convite, né? Um convite antigo já, mas que a gente conseguiu finalmente agendar, então é um prazer estar aqui. Coisa boa. Falei certo, professora, a dispersão de microplásticos, ok, mas a emissão de gases estufa, sim, é esse o termo? Sim. E também a ação humana sobre manguezais com contaminação por elementos químicos tóxicos, é isso? Perfeito. E também essa modificação ou destruição, porque é uma questão, é uma invasão que é tanto física quanto química, a contaminação, né? É muito triste. E poucas pessoas sabem ou se ligam na importância dos mangues, não é mesmo? Sim. Vamos falar sobre isso. Bom, vou apresentar devidamente a professora aqui, como todos os nossos convidados e convidadas. Vamos descrever um pouco melhor aqui a formação e a atuação dela. Ela é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina. É mestre em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande, doutora em Oceanografia Biológica também pela mesma universidade. Ela é pós-doutora pela Universidade Federal do Rio Grande também. Professora associada da Universidade do Estado de Santa Catarina, ela tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia aplicada. Ela ministra aulas no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e também na pós-graduação em Ciências Ambientais. Bom, são vários projetos. Quando a professora me falou, eu tenho tais pesquisas, eu fiquei pensando, nossa, precisaríamos de vários programas para dar conta, mas eu acho que aspectos centrais de cada projeto, de cada pesquisa, nós conseguimos trazer. E aí, quem sabe, né, professora, em outro momento a gente amplia algumas dessas pesquisas. Vamos falar, então, ela nos traz aqui pelo menos 5 projetos. Um deles é uma tese, uma dissertação agora, da Samile. Deixa eu recuperar aqui. Como é que eu sei? Samile Dias. Samile Dias. Isso. Bom, foi apresentada em 2023, é um trabalho recente. Vamos começar por 2 projetos que me parecem bem ligados. O da Samile também é sobre o mesmo... toma ali como objeto de pesquisa a tilápia também, isso. Certo? Vamos lá. Os 2 primeiros relacionados a este peixinho são o efeito tóxico dos inseticidas fipronil e clorpirifos. Falei certo? Isso. Meu Deus, o nome, né? É complexo. Ó. Fipronil e clorpirifos em tilápia do Nilo, que é o nome correto da tilápia. O outro projeto é relacionado aos microplásticos e substâncias potencialmente tóxicas, o efeito também sobre a tilápia do Nilo. Vamos falar sobre os inseticidas primeiro, professora? Vamos. O fipronil e o clorpirifos. O que você poderia nos detalhar sobre este projeto? Eu entendi que a tilápia é, na verdade, uma sinalizadora do problema. Você analisa a tilápia e os efeitos que ela tem no corpo sinalizam que elementos químicos são esses. Isso. Na verdade, a tilápia é o nosso modelo biológico, né? Ela é um indicador
Então, na área da toxicologia, a gente sempre utiliza um organismo vivo para analisar os efeitos de substâncias potencialmente tóxicas que estão no ambiente, que pode ser qualquer tipo de substância. Hoje, eu trabalho mais com o ambiente aquático. Então, hoje, no ambiente aquático, a gente tem tudo. Metais, agrotóxicos, microplásticos, como você já citou, hormônios, medicamentos, que também hoje está muito em alta, né? A gente está estudando bastante a respeito disso também, são novos projetos que estão vindo. Nesse caso específico, foi uma dissertação, né, das ciências ambientais que a Letícia desenvolveu. Esses 2 agrotóxicos, eles são amplamente utilizados. Então, a gente testou separadamente e depois a gente fez uma mistura. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que em laboratório você pode testar isoladamente qualquer tipo de substância que você quiser, em qualquer concentração. Só que no ambiente, essas substâncias com potencial tóxico, elas estão misturadas. Então, se você vai no rio, ou no mar, ou em qualquer corpo hídrico, você não vai encontrar só metal, só agrotóxico, só medicamento. É uma mistura de tudo. E isso para a gente, além da gente conseguir estudar através de análises que a gente chama de biomarcadores, que são respostas que os organismos nos dão, seja no comportamento, na fisiologia, na bioquímica, né? São alterações que ocorrem lá na molécula, dentro da célula, que pode alterar a ecologia, por exemplo. Então, você tem compostos que são feminilizantes, que transformam uma população toda em fêmea, por exemplo. Então, é na molécula, é lá na base do DNA, na molécula, que esses compostos vão atuar. Só que eles vão refletir na ecotoxicologia, que a gente fala. Então, a gente tem a toxicologia, que estuda o efeito dessas substâncias, e muitas vezes essas alterações moleculares, elas refletem no ambiente. Então, a gente fala que é alterações na ecotoxicologia. Então, você pode ter uma população inteira afetada dentro de um ecossistema. E isso reflete num desequilíbrio ecológico que pode alterar tudo. Né? Tem um vídeo no YouTube que chama assim, Como os Lobos Mudam os Rios. É um vídeo bem curtinho e ele foi feito lá em Yellowstone e ele mostra, sabe? É um vídeo que, assim, ele é didaticamente perfeito, porque ele mostra como o ambiente foi mudado pela ausência de lobos e depois, quando esses animais retornaram, o quanto que refletiu no equilíbrio ecológico. Então, isso é muito interessante. Então, dentro do laboratório, eu vejo a parte interna, né? Então, eu trabalho muito com peixe, a gente expõe. Então, no caso, por exemplo, do fipronil, do clorpirifose e da mistura, a gente testou e a gente viu que molecularmente afetou. Então, afetou a parte... afetou o cérebro, né? Afetou o movimento dos peixes, inibiu enzimas. Então, tudo isso são respostas que a gente tem em laboratório. Claro que se eu refletir isso para o ambiente, por exemplo, se eu for no Caveiras, aqui no Rio Caveiras, coletar um peixe, ele vai me dar uma resposta. Só que aí eu não vou saber o que é. Porque, por exemplo, tanto metais, agrotóxicos, né? A inibição enzimática, ela é muito genérica. O que é uma inibição enzimática, professora? Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é isso. Então, vamos para a bioquímica agora. A gente tem uma série, né, de enzimas que têm funções definidas no nosso corpo, tá? Então, existem essas substâncias que elas conseguem atravessar as membranas biológicas das células e elas competem. A enzima, ela tem um sítio ativo, onde ela tem um substrato específico para ela poder funcionar e gerar um produto, para uma reação em cadeia ou um ponto final. Nessa fase, essas substâncias tóxicas, elas podem se ligar em alguma parte da enzima, pode ser no sítio ativo ou qualquer outra parte, e ela para o funcionamento da enzima. Digamos que a minha célula está toda equilibrada, funcionando normalmente, produzindo as substâncias ou recebendo substâncias que tem que receber. Sim. E aí entra esse inseticida
e desequilibra tudo. Seria mais ou menos isso. Ele forma. Pode causar um desequilíbrio e ele pode causar uma alteração. Então, por exemplo, vamos pensar num órgão, né, fácil para todo mundo entender, o rim, que tem a função de filtrar. Se o rim ele começa a não filtrar mais, o corpo vai reagir de uma forma, claro, né? E é super grave. E a enzima funciona da mesma forma. Se ela começa a parar de funcionar, o organismo ele vai responder. Ele pode responder de uma forma comportamental. Às vezes o organismo, por exemplo, eu já testei algumas substâncias em laboratório que os peixes ficaram super agressivos. Eles começaram a brigar entre si, né, se morder. E eu já testei antidepressivo, por exemplo, que os peixes ficaram super calmos, eles nem se mexiam. Então, isso pra gente já é uma resposta. Isso a gente chama de biomarcador, né, dentro da toxicologia. É uma resposta que a gente tem em função de alguma molécula que está inibida ou está alterada. E, indiretamente também, essas substâncias elas podem gerar o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Então, ao invés do processo de respiração celular ocorrer normalmente, algumas reações químicas podem gerar essas espécies e elas gostam de oxidar tudo que elas veem. Então, elas podem destruir, né, as células, elas podem afetar o bom funcionamento do órgão. Sim, a gente pensa assim, eu respiro lá no meu pulmão. Na verdade, todas as células do meu corpo respiram. Sim. E até mesmo o trânsito do oxigênio pode ficar alterado na célula desse corpo. Tudo pode ficar alterado. Você quer ver, por exemplo, às vezes a gente ouve falar assim, mortalidade em massa. Até no Caveiras aqui já teve 2 incidentes, né, Sim, em anos diferentes. Por exemplo, os metais, a presença de metais em excesso no ambiente aquático, o animal, para ele se proteger, ele produz muco. Então, ele tem as brânquias, que é o órgão que uma das funções é a respiração. Então, ele precisa trocar o oxigênio com o meio. Só que os metais, eles causam como se fosse uma irritação, né? E aí, para o peixe se defender, ele produz muco. Só que esse muco, dependendo da produção dele, pode ser uma barreira para a passagem de oxigênio. E aí o peixe morre sufocado. Nossa! E aí, professora, a pergunta que é uma consequência. A gente olha para o peixinho, a tilápia lá com todas essas alterações e fica pensando, o que não causa em mim? Né? Não sei se vocês fazem essa, digamos assim, essa leitura também por tabela, o que acontece no organismo do ser humano que tenha contato com essa mesma água, enfim. Sim. Tem algumas substâncias, né, principalmente as que têm uma afinidade com lipídio, por exemplo, que elas ficam armazenadas, né? Ou elas podem armazenar em ossos, penas de animais, pelos, no tecido adiposo, na musculatura. Então, por exemplo, uma aluna minha, a Jéssica, ela fez um trabalho em Laguna com as fazendas de camarão. E a gente achou concentrações bem altas de alguns metais nos camarões. Então, isso acaba sendo transferido para quem está alimentando, né? Agora, recentemente, teve uma pausa da produção de ostras e mexilhões em Florianópolis, né? Em alguns pontos. Porque estava sendo produzida, apareceu uma alga com uma toxina que causava diarreia. Então, como esses animais são filtradores e eles são mais tolerantes, eles absorvem, só que eles não vão morrer. Claro que algum efeito vai ter, mas eles toleram mais. Só que aí vai a gente lá, um belo dia, comer uma ostra, e geralmente a gente acaba comendo in natura, né? E você acaba se contaminando. Então, por isso que até a venda foi proibida, até que as condições melhorassem. Agora parece que já está tudo normalizado, né? Sim. E essa tilápia, professora, que vocês estudaram neste projeto, também daqui a pouco vamos falar sobre o microplástico. Essas tilápias, elas estão sendo consumidas nessas condições? Como é que foi isso? Olha, os organismos que a gente pega são de estações de piscicultura. Então, eles nascem num determinado local, teoricamente eles vêm mais limpos para a gente.
Mas os animais que estão no ambiente, eles estão absorvendo todo tipo de substância, né? A professora Tatiana Lente, uma amiga minha, ela está na UFSC agora e ela é especialista em polvos, né? Ela trabalha com isso, ela trabalhou em Fernando de Noronha há muitos anos e agora ela veio para cá. E a gente está com essa parceria. Então, ela vai coletar polvos, peixes e outros moluscos, o que ela conseguir encontrar, e a gente vai fazer esse estudo mais aprofundado. Então, vamos coletar areia também, né, para ver o quanto de microplástico está ficando ali e o quanto de microplástico tem nesses animais e se está interferindo ou não. Sim. Porque o grande problema do microplástico hoje é a questão, até então, a toxicidade dele por si não foi encontrada. Só que o microplástico, quando ele vai quebrando, ele vai formando ranhuras e ele absorve junto a ele gruda nele vírus, bactéria, tudo que está no ambiente, metal, agrotóxico. Então, todas essas substâncias com potencial tóxico pode ser absorvido. E aí, o microplástico, quando é ingerido, ele é um carreador mais fácil para dentro da célula dessas substâncias. Ele transporta esses problemas para dentro da gente. Exatamente. E até, só para fechar, professora, já vamos passar para dos microplásticos. Sim. Fiquei curiosa e nós ouvimos muito falar atualmente sobre microplásticos, né? Em várias notícias e entrevistas. Mas essa tilápia, voltando, fiquei encucada com essa tilápia. Essa tilápia que vocês pesquisaram com o fipronil e o clorpirifos, esses dois inseticidas, elas estão contaminadas assim, em que região especificamente? Olha, eu não sei bem te dizer porque a gente fez teste em laboratório, não foi coletado. Sim. Tá? Então, mas em regiões que você tem plantações e esses elementos, eles são dispersados na atmosfera ou no solo, eles acabam indo para o meio aquático, né? Que a gente chama de receptáculo final. Sim. De todas essas substâncias. Então, eu costumo dizer assim para os alunos, né? Hoje, se a gente olhar para o planeta, é difícil você encontrar um lugar que não tenha um grau de contaminação. Até lugares extremos, ermos, você encontra alguma coisa. Sim. Né? E o difícil é você descontaminar. Por exemplo, você pega o Oceano Atlântico, como é que você vai descontaminar? Né? A gente não tem ainda uma tecnologia para isso. Então, assim, esses testes foram todos feitos em laboratório. Né? Então, os animais vieram saudáveis, a gente intoxicou em laboratório e eles não voltam para o ambiente, até porque eles são sacrificados, né? Sim. Mas em locais onde tem plantações e o clorpirifos e o fipronil são utilizados, com certeza tem alguma coisa na água que acaba prejudicando esses animais, né? Nossa, é assustador. Eu não sei você aí que está nos ouvindo, mas se a gente para pensar em tudo, isso que a tilápia é um animalzinho que foi estudado neste caso dessa pesquisa. Imagine todas as nossas fontes de alimentação, os produtos in natura ou processados que nós comemos e que tem essa contaminação, né? Mas vamos adiante, professora. Já entendemos como é que vocês trabalharam nessa pesquisa sobre a tilápia e essa contaminação por inseticidas. E os microplásticos, como você diz. Gente, quando a gente pensa, se é um microplástico, a professora falou que ele absorve, nós já vimos aqui no programa a diferença. Você que acompanha já viu. O absorver é diferente do adsorver, não é? O absorve, ele absorve, mas não retém. E quando o produto ou a base adsorve, ela gruda, o produto gruda nela. E como disse a professora, se você engole isso como um microplástico que vai para dentro do seu corpo, essa coisa que grudou nele vai para dentro de você. Eu fico pensando que é fácil a gente entender e visualizar isso quando, por exemplo, sei lá, a gente, para limpar, às vezes, uma superfície que tem pelos de animais, você bota uma luva plástica, passa e gruda nela, né? Então, é muito fácil, muito útil na limpeza, mas e quando a gente está engolindo coisas que vão causar doenças? Vamos para esse projeto, microplásticos e substâncias potencialmente tóxicas, os efeitos também na tilápia do Nilo. Professora, nos abra aí, por favor, esse estudo para a gente entender melhor. Esse projeto foi uma aluna de mestrado também
E nós testamos aí em laboratório, né, a junção de um agrotóxico, eu estou tentando me lembrar o nome aqui agora, o glifosato. Que é muito amplamente utilizado, muito fácil de ser comprado. Inclusive aqui em Lages o pessoal tem muito costume de jogar para matar gramínea, né? Então às vezes você vê o pessoal borrifando e às vezes nem sabe o quanto isso faz mal. Glifosato, ó, você aí em casa já deve ter ouvido falar. Isso, é muito fácil, qualquer agropecuária que você vai, você consegue comprar, né? E aí a gente fez o glifosato associado ao microplástico. E a gente viu a toxicidade, né, que esse glifosato tem, principalmente em problemas de fígado, em problemas do sistema nervoso central. E isso afeta muito a qualidade de vida dos animais aquáticos, né? Não só peixes, mas crustáceos, moluscos. A gente fala bastante em peixe porque a gente consome muito, né? E o que está vindo isso para a gente, né? O que isso transporta para a gente? Saiu um artigo esses tempos que foram testadas 280 marcas de água mineral, dessa engarrafada que a gente compra bonitinho, né? E apenas uma testou negativo para microplástico. Todas as outras tinham microplástico. E em 2016, aqui no estado de Santa Catarina, eu não vou nem falar nome, porque eu não me recordo mesmo, mas uma dessas fontes de águas, ela estava contaminada com necrochorume. Nossa, a pessoa vai no mercado, acha que é melhor tomar aquela água e não da torneira, e tem chorume na água. E microplástico, o microplástico hoje ele está em tudo, né? Ele às vezes acaba indo para a atmosfera. E uma coisa que a gente tem que entender que o nosso planeta ele se conecta, né? Então às vezes a gente acha que é uma coisa só da cidade de Lages ou só mais local, mas às vezes a gente tem influência de locais muito distantes, né? Ontem eu até estava falando para os alunos que quando Chernobyl, teve o acidente em Chernobyl, né? O mundo descobriu porque a Polônia detectou uma alta radiação. E aí foi começar a checar, né? Então, pelos ventos, né, a gente vê o quanto que isso é importante. Então, só a título de curiosidade para ver o quanto que o vento transporta o fósforo que a Amazônia recebe, né, para ter aquela exuberância que está sendo dizimada, infelizmente, ela vem do deserto, me fugiu o nome agora, da África. Então, ela atravessa todo, a NASA fez, é super legal de ver. A NASA fez todo... Me fugiu o nome do deserto, agora me deu um branco. Mas não é tão importante. É importante saber que atravessa o oceano. Então pode ver um elemento que é vital para a sobrevivência, né, da Amazônia. Ela migra, passa todo o Oceano Atlântico e vem cair aqui. Então, para a gente ver que, inclusive, muitos países já tiveram... brigas e tudo mais por causa disso. Olha, eu não poluo tanto, mas o teu país, a poluição está vindo pela atmosfera. Então, a gente tem que ter essa noção. Os oceanos, está tudo conectado. Né? Então, às vezes, uma coisa vem, né, vem de longe e vem acabar apresentando aqui pra gente. A gente não tem tal substância por aqui, mas ela está vindo de outro lugar. Né? E às vezes a gente acaba respirando. Uma coisa que eu brinco para os alunos, eu falei, vocês vão no supermercado, vocês pensam que o arroz, o feijão que vocês estão comprando não tem um grau de contaminação, né? Tem até um documentário que eu passo para eles, que chama O Veneno à Sua Mesa, que tem um agricultor que fala, olha, a gente colheu feijão e as aves que estavam se alimentando morreram todas. Então, eu falei para os vizinhos que eu distribuí, espera uns 6 meses, 1 ano para consumir, porque ele está com alta quantidade de agrotóxico. E se deixar parado 6 meses. Então, então a gente tem que ter essa consciência, mesmo aquele industrializado, a farinha que foi utilizada para o pão, pode ter microplástico, pode ter agrotóxico, né? Então, às vezes a gente acha que está comendo super saudável porque come fruta, verdura. Uma coisa que eu acho legal aqui de Santa Catarina, os produtores de maçã, né? Aqui,
eles estão reduzindo significativamente o uso desses compostos. Então, eles vão e olham, não, será que aquela praga chegou? Se não chegou, então vamos dar uma segurada. Isso é muito legal, porque daí você preza o meio ambiente. Eu entendo a questão de um agricultor que precisa produzir, né? Mas eu acho legal ele pensar nisso, mas também pensar no ambiente. Não, será? Esse ano aquela praga não veio, aquele inseto ainda não apareceu. Então, quem sabe a gente ou reduz a quantidade do agrotóxico utilizado, ou a gente espera mais um pouquinho. Sim. Né? E aí, pelo menos, o meio ambiente dá uma respirada. Ele retoma um pouco das forças, porque tem essa discussão também sobre o esgotamento do planeta, não é? É um estudo de qual é a capacidade que o planeta teve de se recuperar frente ao desgaste. E cada ano, o planeta levaria mais tempo frente ao desgaste que nós causamos nele, e ele não consegue. Então, está acelerando a degradação, não é? E tudo isso. São, pelo menos, assim, as notícias, as discussões que têm vindo para conhecimento público, não é, professora? Porque tem estudos como este que nem todo mundo vai ficar sabendo se não estiver conectado aqui num programa que se preocupa com a divulgação da ciência, que nem tudo vira notícia, pelo menos até não existir uma catástrofe. Não é um surto, uma doença que mata muita gente, que mata muitos animais. Esse seu estudo, como você diz, mostra que o animal não vai morrer, mas ele vai nos transportar esse microplástico. Uma pergunta, você falou, claro, de tudo estar conectado, disso vir até pelo ar. São partículas muito pequenas, não é? Qual é o tamanho delas e qual é a origem, ou algumas origens desse microplástico, professora? Olha, para você considerar um microplástico, ele tem que ter um tamanho de até 5 micrômetros. Então, ele é muito pequenininho, né? O que é isso em centímetros? Se a gente for pensar num centímetro, você me pegou, seria... Mas é muito pequenininho. Nossa, 1 milímetro a gente não enxerga o olho nu, né? Micrômetro. E tudo isso vem, por exemplo, hoje nos oceanos a gente tem mais microplástico do que plâncton, por exemplo, né? Tanto fito quanto zoo. Sim. Então, quando o pessoal faz coleta, vem muito pedacinho de microplástico. E isso vem tudo do nosso uso. Então, aquele potinho plástico que a tampa estragou e a gente jogou fora, a garrafinha de água que a gente não usou mais, o canudinho que a gente foi, né, almoçar, fazer um lanche em algum lugar e usou 5 minutos ali. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a cada dia, são milhões de canudinhos que são jogados fora. No Brasil, eu não sei como é que está a questão agora. Então, todo esse plástico que a gente utiliza, hoje, por exemplo, você vai no mercado, tudo tem uma embalagem plástica, né? Você vai comprar uma bolacha, você vai comprar um sabonete, você vai comprar um shampoo, tudo isso é plástico. Então, você acaba jogando fora, muitas vezes não é reciclado, não é feito da forma correta, e ele vai ficar ao ar livre. Nos oceanos, aquelas redes quilométricas de pesca, então, quando elas não servem mais, elas ficam boiando no mar. Uma notícia, um dado, uma informação que circula bastante é de que o plástico levaria até 400 anos para se degradar. Só que aí que está, ele não se degrada após 400 anos, ele está se degradando e aí liberando esse microplástico. Se ele está no mar, então ele vai começar a quebrar. Tem um documentário que se chama Oceanos de Plástico e eles mergulharam deixa eu lembrar agora, acho que 2-3 mil metros de profundidade e tinha pneu, garrafa plástica no fundo do oceano. Então, com a fisicoquímica ali do meio, ele vai se quebrando. Sim. Então, uma garrafa vira 2 pedacinhos, vira 100, vira 1000, 1 milhão de pedacinhos e vai ficar ali. E as correntes vão levando, né? Sim. Então, o dado, para a gente ter, assim, professora, como uma ideia geral desta pesquisa, não sei se você tem como resultado ou como uma condição e até onde vai nesse estudo, mas o problema do microplástico é ele ser o táxi das substâncias tóxicas para dentro do nosso corpo. É o principal. Ele transporta. Principal. E aí tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E agora já foi detectado microplástico no corpo humano, né? No cérebro, no coração.
E um dos artigos que eu estava lendo recente é que esse microplástico, ele funciona quase como um colesterol ruim, que ele vai entupindo as veias. Então, ele pode provocar algumas reações fisiológicas no corpo, né? Porque, digamos assim, ele não tem uma toxicidade de causar alteração nas moléculas em si, né? Inibição e tal. Pelo menos até agora não foi identificado. Mas, fisicamente, digamos assim, né? Sim. Aquele pedacinho de plástico é como se ele fosse entupindo um cano. Entupindo. Então, chega um ponto que... Porque a gente não sabe, né? Por exemplo, o sal de cozinha, né? A gente já fez teste peneirando o sal e tinha pedacinhos de microplástico. Na farinha que é utilizada para fazer o pão que a gente come... Então, às vezes, é um pedacinho que a gente não está enxergando. E você está comendo. Ele está em tudo. Pessoal, então, fiquemos atentos aí aos próximos capítulos desta e de tantas pesquisas que devem também tomar o microplástico como um objeto de análise, porque a gente fica olhando, claro, quem não tem informação na área, não é tóxico, não causa nada... Até que ponto, não é? Lembrávamos, agora conversando com a professora antes da nossa entrevista, o ovo. O ovo é um objeto, é vilão, ele é o mocinho, a cada tempo, Exato. Cada época ele tem aí uma ação, descobre-se algo. Daqui a pouco, infelizmente, podemos descobrir uma ação muito pior do microplástico no nosso corpo, né? Exatamente. Professora, vamos sair, o que você acha? Gente, estas pesquisas, certamente, claro, elas estão em andamento, não é, professora? E daqui a pouco os resultados podem trazer a professora de novo aqui no programa. E nós queremos que a senhora venha, por favor. Vai ser um prazer. Vamos, por enquanto, já que nós estamos fazendo esse tour pelas pesquisas, vamos chegar agora, saindo um pouco do microplástico, vamos para os efeitos das mudanças climáticas em corais, que é outra notícia muito recorrente, né? Na televisão a gente vê aquelas imagens subaquáticas, os corais desbotando, porque eles realmente mostram o problema quando a sua cor vai esvaindo. É isso, Exato, professor? É isso mesmo. Olha só, o projeto sobre o qual nós falamos agora é os efeitos das mudanças climáticas em corais exóticos presentes na região subtropical do Brasil. E aí o exótico é porque ele não é natural dessa região, é isto? Não, exatamente. Como é que é essa pesquisa? Esse projeto também foi uma aluna de mestrado, a Graziele, ela fez A gente não tinha TCC ainda, então foi o relatório final de estágio no ambiental. E ela foi para o Coral Vivo, lá na Bahia, né? Que é um grupo que é patrocinado pela Petrobras. Então, é um grupo muito forte, né? Do pessoal ali do Rio de Janeiro, que elaborou. E aí eles foram, né, para Arraial da Ajuda para começar a pesquisar. E aí, quando ela retornou, e aí abriu a pós em Ciências Ambientais aqui, ela falou, vamos trabalhar só que com os corais de Santa Catarina, só que é diferente, né? Porque da Bahia para cima, a gente tem aquela formação coralínea, bonita, como você falou, né? Aquela exuberância de cor, centenas de espécies que se associam ali para se alimentar, se reproduzir, se proteger, né? Aqui, né, no sul, pela temperatura da água, a gente não consegue precipitar o carbonato de cálcio, então não forma aquelas estruturas bonitas. Então, a gente tem algumas espécies de corais isoladas. Sim. E o coral-sol é uma espécie exótica que ela veio para o Brasil, então ela está do Rio de Janeiro até aqui. E ela é uma espécie que ela cresce, né, numa velocidade muito mais rápida do que os corais nativos que a gente tem aqui. Então, a larva do coral, ela se fixa, né? E o coral-sol, o que ele está fazendo? Ele se fixa em cima do coral nativo. Então, ele mata o coral nativo e ele está florescendo aqui maravilhosamente bem, porque ele encontrou condições adaptáveis para ele. Ele vem de onde, professor, essa espécie coral-sol? Olha, esse coral-sol agora, se eu não me engano, ele é do Pacífico. Posso estar enganada, tá? Vocês me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Eu acho que é do Pacífico. Geralmente, eles vêm com navio, né? Com água de lastro. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o mexilhão dourado, que é um problema. O coral-sol,
é um peixe-leão, né, que tem bastante no Rio de Janeiro e é uma espécie extremamente tóxica, né? Ele tem uma toxina que se o ser humano tocar ali, ele pode morrer em pouquíssimo tempo, né? A toxina dele é muito potente. E ele está na costa, ele chega na praia. E ele se adaptou super bem aqui. Então, eles vêm, né, com água de lastro dos navios e, de repente, encontram... Quando o animal não encontra aquela situação boa para ele, ele não sobrevive. Mas quando ele encontra, e principalmente quando ele não tem predador, é a mesma coisa a truta para a gente aqui na Serra Catarinense. Tem muitos produtores de truta aqui, né? E em algumas regiões, as trutas fugiram. E aí elas começaram a invadir o espaço de outros animais. Eu fiz um trabalho em painel, né, ali na Serra da Farofa, junto com a Klabin, né, foi um trabalho que a gente fez em parceria com a Klabin, e a gente queria coletar lambari e a egla, que é um crustáceo de água doce, e a gente não estava encontrando, estava difícil, e aí, só que tinha bastante truta, a gente encontrava trutas de 50 centímetros no rio. Nossa! E aí nós fizemos um estudo de conteúdo estomacal desses peixes. E a gente descobriu por que estava todo mundo sumindo, né? E por que elas cresciam tanto? Sim, então ela encontrou uma água gelada, rica em oxigênio e sem predador. Então é claro que ela vai se desenvolver super bem. Muita comida. E é a mesma coisa do coral-sol. E a gente conseguiu ver a questão, além do coral-sol, né? A influência das variações de temperatura. Então, foram testadas várias temperaturas para o coral-sol e para a espécie nativa. E o coral-sol, ele se adapta super bem a essa variação de temperatura, mínima e máxima. E o coral nativo daqui, não. Ele já gosta mais de uma temperatura que geralmente a temperatura da região aqui, né, no litoral, é em torno de, se eu não me engano, de 18 a 20 graus, 22, uma coisa assim. E então, nessa faixa, o coral nativo vai super bem. Só que o coral-sol pode estar 15, a água e 30, ele se adapta também melhor. Então, por isso que ele se desenvolve mais rápido. E aí ele acaba matando o coral nativo. Então, dá pra gente dizer, claro, isto me confirme ou me corrija, que as mudanças climáticas que nós viemos tanto falar nas notícias, nos debates, as conferências do clima, né, as COPs, que nós acompanhamos lá por notícias internacionais, tudo isso nos traz como tema central a mudança climática, e nós estamos vendo na costa aqui de Santa Catarina, em toda a costa brasileira, esses efeitos dessas mudanças até nos corais. Então, você aí em casa nos escutando, imagine isso em todos os outros organismos, né? Sempre a gente olha para fora e imagina o que acontece fora dali, na nossa vida, em outros micro-organismos ou grandes organismos que também estejam submetidos a essas mudanças. Professora, e então você falou dessa gama de temperatura de 15 a 30, existe alguma característica dessa alteração climática aqui na nossa região, digamos assim, de 18, 20 graus, nós estamos eventualmente com uma temperatura X. O que acontece aqui na costa em Santa Catarina? Essa parte de clima, assim, a gente acaba não verificando muito, né? Mas são variações, por exemplo, falando um pouquinho mais dos corais, né? Essas variações climáticas, elas afetam tanto a temperatura dos oceanos, quanto um outro parâmetro que para eles é importante, que é o pH. Então, a água do oceano, ela absorve o CO2. É como se ela tirasse o CO2 da atmosfera. O gás carbônico, né? O gás carbônico, isso. E ela acaba modificando o pH. Então, vamos pensar assim, a gente fala, mas olha a quantidade de água que tem os oceanos, né? Mas pensa que um animal, ele está, ao longo da evolução toda, de todo o tempo que ele está ali, ele se acostumou e ele gosta de uma característica. É como se fosse a gente. Tem gente que se adapta melhor no frio, no calor. Sim. De repente, isso começa a mudar. Então, é por isso que os corais estão branqueando, né? Agora, a gente está vindo numa quarta onda de branqueamento de corais, onde mais 40% dos corais vão ser branqueados.
a gente tem que falar mais porque eles estão sendo. E esse branqueamento, às vezes, ele é irreversível. E quando a gente fala de morte de corais, se você pensar um Recife como um todo, não são só as espécies coralíneas, mas são todas as outras espécies que estão associadas ali. Sim, isso que eu ia lhe perguntar. O que implica, né? Qual é a importância dos corais? Por que devemos olhar para essa morte, para esse branqueamento e até essa morte de corais, essa invasão dessa espécie, por exemplo, coral-sol? Por que isso é tão preocupante, não é? Aí você fala dos outros organismos. Há pouco falou sobre plâncton. O plâncton é como se fosse uma base da cadeia alimentar no mar, exato. Não é? Uhum. Então, por que os corais nos sinalizam problemas maiores, professor? Olha, resumindo como um todo, é um desequilíbrio ambiental, né? Então, são todas essas variações que a gente vê. A entrada de substâncias tóxicas na água pode resultar, a variação de pH, a variação de temperatura. Então, todas essas variações climáticas que a gente ouve falar, hora vem uma frente fria, hora vem calor. Então, tudo isso modifica. Claro que a variação térmica na atmosfera, ela é muito mais rápida do que na água. Para você mudar uma temperatura de uma água, né, tem que ser um evento muito, mas ele vai gradativo. Né? Então, por exemplo, foram feitos vários testes com espécies de peixes da Antártica. E foi observado que, para essas espécies, que a vida inteira deles, né, viveram naquela condição, se variar 2 graus na temperatura da água, eles vão morrer. Então, já é uma espécie que não existiria mais. Né? Isso já foi testado, comprovado, o pessoal fez os testes. Então, são alterações que a gente tem que somar o todo, não é uma coisa só, né? Então, você fala do microplástico, você fala do agrotóxico, dos metais, da interferência humana em tudo isso, né? Das próprias alterações que o planeta sofre. Então, por exemplo, quando tem uma erupção de um vulcão, tem alterações significativas. Quando a gente tem várias situações ambientais que saem do normal, então elas vão somando. Então eu vejo como um somatório, não dá para dizer que é uma coisa ou outra. E às vezes é até difícil você detectar o que pode estar acontecendo. Sim, mas são sinais, são pontas aí. O coral, a tilápia, que você falou antes, né, que sinalizam, são coisas que sinalizam. Aliás, coisas, porque não me ocorre o que o coral é. Acho que essa resposta eu já tive no colégio, mas esqueci. O que é o coral, professor? Ele é um animal? Ele é um... O coral, ele é um animal. Sim. Ele tem um esqueleto de carbonato de cálcio e ele é um organismo vivo. Então, você tem vários corais, né, que eles são associados a algas, a gente chama de zooxantelas. Então, eles fazem simbiose, ou seja, um ajuda o outro. O coral, ele dá proteção para a alga, em contrapartida, a alga faz fotossíntese e dá nutriente para o coral. Então, é uma simbiose perfeita. Só que quando o coral ele se sente estressado, seja por uma substância tóxica que chegou na água, ou por essas variações climáticas que a gente está observando, essa alga, ela começa a produzir substâncias que não é legal para o coral. Então, o coral faz o quê? Ele expulsa a alga. Sim. E aí ele não tem alimento, porque você tem espécies de corais que se alimentam da água, eles captam o alimento da água, o coral-sol é um deles, por isso que ele se adaptou tão bem. Sim. E aí, por que ele mata o coral nativo? Porque o coral nativo precisa dessa simbiose, desse organismo para dar o alimento. E aí o coral começa a branquear. Existe um limiar ali, tá? Esse branqueamento, ele pode não matar totalmente o coral. E, de repente, essa zooxantela é reabsorvida e o coral volta ali a ter as suas funções. Mas passando esse limiar, dependendo de quantos % branqueou, aí não tem mais volta. Aí o coral morre mesmo. Sim. Aí o organismo não consegue sobreviver. A pergunta não seria, eu não sei se é uma pergunta, eu estou até com dificuldade de pensar na conclusão, num pensamento que conclua esse ponto sobre os corais, mas eu penso que, de imediato, quando você fala antes da contaminação por glifosato ou qualquer outro inseticida, né, ou quando você fala no microplástico, é uma coisa. Agora, quando você fala em temperatura afetando os corais,
e as mudanças climáticas como um todo, é muita coisa que teria que mudar. Então, uma maneira de acabar com isso não tem como imaginar, eu acho, de imediato, não é, professora? É muito difícil, né? Até foi assinado um tratado há pouco que 175 países resolveram começar a estabelecer critérios pela questão do microplástico. Sim. E a gente vê, né, a questão da ambiental, né, do aquecimento global e tudo isso que tanto se fala, mas como é que você acabaria com isso? Você tem que reduzir muita coisa que é financeiramente boa para muitos países. Sim. Então, é uma questão política também. Também. Né? Acaba envolvendo uma questão política, porque ninguém quer dar o braço a torcer. E aí, o meio ambiente acaba se prejudicando. E uma coisa que as pessoas têm que ter noção, por exemplo, para nós, seres humanos, né? Aqui em Lages, a variação de temperatura, ela é assim, né? Em um dia, tem calor extremo e, às vezes, tem friozinho. Mas se muda 1, 2 graus na temperatura, a gente nem sente, né? Você segue o dia, continua trabalhando, então mudou. Só que para alguns animais, essa mudança muito pequena, 1, 2, 3 graus, ela já pode ser fatal. Então, a gente tem que pensar que no ambiente, né, para o ser humano, a gente está adaptado a várias condições. Mas esses animais não estão, muitas vezes. Então, eles não têm mecanismos fisiológicos e bioquímicos para combater. Por exemplo, proteínas de choque térmico, que vão auxiliar essa manutenção, né, a questão da temperatura. Então, você tem várias proteínas e várias moléculas que te auxiliam nisso fisiologicamente. E muitos animais não têm, porque eles nunca precisaram ter, né? Então, se a gente pensar em evolução, eles não precisaram desenvolver uma arma, digamos assim, biológica para combater aquilo. Então, às vezes, eles acabam morrendo. E eu vejo pela questão da evolução das espécies que nós levamos muito tempo para desenvolvermos tudo que temos, não é? E estes seres, com a velocidade com que o planeta aqueceu, com a velocidade com que o microplástico cai lá no oceano, eles não conseguem se defender, né? A tempo, muitas vezes. Bom, professora, é triste o cenário. É bom sabermos, com certeza, é muito esclarecedora essa conversa, mas é muito triste o cenário. E, falando em cenário triste, vamos findar a parte da pesquisa desses primeiros projetos aqui com a professora pelo manguezal, não é? Vamos lá falar um pouco do manguezal, análises bioquímicas em crustáceos do manguezal. E me chamou a atenção, eu retomo aqui o ponto que eu coloquei no início, que é tanto a questão química quanto a questão estrutural. O ser humano, então, dispersa alguns produtos nesse ambiente e também vai lá e mete a mão, literalmente, na estrutura do manguezal. Exatamente. Esse projeto, ele está sendo ainda desenvolvido em Itapema, então tem um manguezal ali, né? Foi até uma professora de lá que ela escreveu livros e ela batalha bastante pela preservação. Nós começamos esse projeto em 2019. Então, quando nós fomos lá coletar, antes da pandemia, então o manguezal ele já estava bem degradado, né? O ambiente já tinha um cheiro bem característico de esgoto doméstico e tudo mais. Depois aí passou a pandemia, entrou a pandemia, a gente não conseguiu ir mais. Quando voltamos da pandemia e a gente foi retomar o projeto, para minha surpresa, os nossos pontos de coleta não existiam mais. E em cima do manguezal estava cheio de casa. Então a gente perdeu um ponto de coleta. Isso entre qual o intervalo de tempo? Entre 2019 e 2022. Mudou totalmente a característica. Então, a gente não conseguia chegar mais no ponto de coleta, porque aí, claro, a gente teria que pedir permissão, né, dos moradores para entrar, e às vezes você não encontra, né, as pessoas na casa no horário que a gente vai. Aí a gente migrou um pouquinho, então lá em Itapema nessa área tem uma ponte, tem um trapiche, onde as pessoas ficam ali pescando e tal, então a gente conseguia descer um pouquinho para coletar os crustáceos ali. E agora, né, a gente retomou o trabalho em 2024, fomos fazer a primeira coleta de verão, e chegamos lá, não vai ser possível mais, porque eles estão ampliando essa ponte, então a gente perdeu todos os pontos de coleta.
Então, é um projeto que, assim, para acessar outros pontos de coleta, a gente tem que começar do zero, porque o monitoramento ambiental, você tem que selecionar pontos, né? Sim. Mas aí, para conseguir, a gente precisaria de barco, então uma estrutura muito maior, né? Infelizmente, eu estou me vendo quase obrigada a cancelar esse projeto pela questão da infraestrutura que eu tenho para ir fazer a coleta e do que está acontecendo no local. Então, quando você chega ali em Itapema, tem muitas construções, muitos prédios em construção, em todo esse cenário que a gente vê. Então, a gente tem, sim, uma degradação ambiental. Então, a gente coletou água, sedimento, os organismos. Então, tem muito metal ali. Tem muita alteração de enzimas desses animais. Então, é um ambiente que a gente pode caracterizar como degradado. E mais essa parte estrutural que você falou, né? Então, sim, o pessoal construiu literalmente em cima do mangue. Eu lembrei aqui do coral sol, né? Que aniquilou com o coral nativo aqui na região, e a gente vê o ser humano aniquilando, então, o mangue. Professora, você falou que houve, nessa análise bioquímica desses crustáceos, houve detecção aí de alterações, de elementos, sim. E voltando a refletir, por que o coral era importante? Aqui eu trago para o mangue. Por que o manguezal é importante? Por que essas regiões de mangue deveriam ser mantidas, preservadas? O que ele envolve? O manguezal ele é extremamente importante, né? Porque ele é berçário para uma série de espécies, né? Peixes, crustáceos. Então, ele faz a manutenção, né? A preservação. Então, ele inibe, por exemplo, com as suas árvores, ali com a parte da vegetação, que é super importante, é característica, né? São espécies características de manguezal, o assoreamento, e ele é um berçário riquíssimo. Então, muitas espécies de crustáceos, e aqui a gente tem, no litoral, são várias espécies. O siri azul, né? São umas 4 ou 5 espécies de crustáceos que vivem ali, peixes. Então, ele é muito importante como berçário. E a gente vê uma degradação do ambiente, e cada vez que a gente vai coletar, a gente vê a dificuldade que é de encontrar esses organismos. Porque à medida que o tempo vai passando, então, o rio Perequê, então, ele corta uma parte importante ali. E ele vem trazendo agrotóxico de plantações, esgoto doméstico, esgoto industrial. Então, tudo desemboca ali, né? O mar ali, ele é o nosso receptáculo final. Então, muita coisa vai chegar ali. Então, é um ambiente que ele é extremamente importante para a manutenção, né, de várias espécies. E, infelizmente, essa degradação ambiental vai fazendo com que esses animais... Porque, assim, se o ambiente não está legal para um animal e ele tem mobilidade, ele vai sair. Então, por exemplo, se essa sala aqui estiver ruim para nós duas vamos sair daqui, sim, porque, por exemplo, tem uma fumaça, alguma coisa que está impedindo a gente de respirar. Nós vamos para outro local. Esses animais que têm mobilidade, eles também vão acabar migrando. Então, cada vez mais eles vão indo para locais que, às vezes, a gente não tem acesso de fazer a coleta. Então, eles desaparecem daquele ponto. Então, imagina residências em cima do manguezal. O esgoto sendo lançado diretamente ali, porque o cheiro é muito forte, a gente consegue enxergar, né? Esses animais não vão querer ficar ali. E os que ficam, eles vão ter a sua saúde bem comprometida e às vezes vão acabar morrendo. Sim, eu lembro de ver mangue, região de mangue, muito quando a gente acompanha um especial na televisão, grandes reportagens, até uma novela. Então, aquele aspecto lodoso, talvez as pessoas, na sua ignorância, nós todos, na ignorância, quando não estudamos essas coisas, pensamos, joga aqui, que aqui já é sujo. Mas não é a sujeira, aquilo é um ambiente todo evoluído para ser o que é, como você disse, o berçário. Exatamente. É muito complicado. E quando você fala que uma espécie sai dali, não tá bom aqui,
onde ela vai se desenvolver, onde ela vai crescer? Certamente não tem a proteção que o mangue tinha para ela, né? Exatamente. E ela some, não é, professora? As populações, elas começam a diminuir. Então, a gente vê uma pobreza de diversidade, né? Se você tem um ambiente que é propício, é saudável, muitas espécies vão interagir ali, como o Recife de Coral, por exemplo. São centenas de espécies que estão interagindo ali. Agora, quando você vê um ambiente com pobreza, poucas espécies, é porque são espécies que estão se aproveitando. A gente chama de espécies oportunistas, ou seja, elas estão se aproveitando da má qualidade ambiental e estão explodindo a sua população ali. E aí você coleta e fala, nossa, quanto dessa espécie? Mas você vai achar uma ou duas, sendo que você deveria achar pelo menos 10, 12... 15 espécies interagindo ali naquele ambiente. Sim. Então, para a gente, a diversidade, ela também está relacionada com a ecotoxicologia, né? Sim. O ambiente, quanto mais rico, mais diverso, é um ambiente que a gente pode considerar mais saudável, porque ele proporciona que muitas espécies diferentes interajam ali naquele local. O cenário já estava triste, agora ficou pior. Eu quero assustar todo mundo. Mas também. É necessário, não digo assustar, mas a gente saber, né, professora? E isso é um ponto. Por que nós temos esse espaço aqui? Para que as pessoas saibam, tanto, claro, o que é feito por vocês aqui de pesquisa, temos o programa sobre as extensões, mas, fundamentalmente, o que estas pesquisas estão mostrando, como elas contribuem. No caso aqui, o primeiro benefício é, estamos a par do que está acontecendo. Sim. Agora, o que os governos, o que os cidadãos, as cidadãs fazem com essa informação que você está nos trazendo, aí entra, como você disse, as políticas da vida, não é? Sim. As iniciativas. E para fechar, professora, já finalizando aqui essa série, são 5 projetos, então, que nós temos aqui estamos falando hoje. Dissertação da Samire Conceição Dias, que é recente, e fala desse mais um monitoramento de ecossistemas aquáticos, utilizando esses biomarcadores, como a tilápia, o coral, biomarcadores ecotoxicológicos em espécies bioindicadoras. Como é que é o trabalho da Samire, professora? Esse trabalho foi feito em parceria com a Clabin. A gente fez lá na RPPN da Serra da Farofa. Então, foram 3 pontos dentro da RPPN e 2 pontos fora. E a gente conseguiu, e nós utilizamos organismos que são indicadores, né, da poluição, de possível contaminação. E no trabalho da Samile, a gente encontrou poucos organismos, para falar a verdade, né? Não tinha muitos organismos ali no sedimento. E a gente conseguiu notar essa diferença, que a RPPN da Serra da Farofa tem áreas ali que são bem preservadas, né? Áreas de nascente. Então, dentro da RPPN, a gente não observou nenhuma alteração. Já fora, no Caveiras, do Rio Caveiras, ali fora da RPPN, esses 2 pontos de coleta, a gente já observa algumas alterações, né? Então, a gente vê que os organismos não estão tão saudáveis assim. Quais são essas alterações, professora? Principalmente inibições enzimáticas, que é o que eu mais trabalho, né? Então, são enzimas que estão dentro da célula, que servem para detoxificar, que combatem, né, essas espécies tóxicas. Então, são enzimas que estão na linha de frente ali, catalases, peroxidases, né? Então, a gente tem uma série de reações em cadeia que vão tentar proteger o nosso corpo contra, e graças a Deus que a gente tem, porque senão não ia ter ser vivo no planeta hoje, Sim. né? Então, são esses processos de biotransformação que a gente fala, e a gente analisa essas enzimas. Só que, dependendo do grau de contaminação, essas enzimas também são danificadas. E aí elas não conseguem proteger. E é aí que vem a ação tóxica mesmo dessas substâncias. Sim. Essas substâncias, você falou antes dos inseticidas, até os microplásticos que carregam vírus ou outras coisas, são esses elementos que vocês encontraram? São esses elementos que a gente não sabe o que tem, porque a gente não consegue analisar tudo que tem, né, na água. É impossível fazer isso, mas a gente entende que pela região tem bastante metais, tem alguns tipos de agrotóxicos,
Eu fiz um trabalho com hormônios e no Caveiras a gente detectou concentrações elevadas de progesterona, por exemplo, né? Que é um hormônio que ele é endógeno, que a gente produz, mas que é muito utilizado também de fonte, né? De medicamentos e tal. Então, uma parte é utilizada pelo corpo e o restante é metabolizado e acaba indo mesmo, né? Para esses corpos hídricos. Então, é uma infinidade de substâncias e, além do que, essas misturas que eu te falei lá no início, às vezes elas podem potencializar também, né? Uma substância pode potencializar o efeito da outra, pode neutralizar, pode surgir substâncias novas, né? Como, por exemplo, na época da Guerra do Vietnã, eles utilizaram agente laranja e como subproduto se gerou a dioxina, que na época nem se sabia, mas que hoje a gente sabe que ela é altamente cancerígena, né? E, enfim, a gente tem aí muitas substâncias que são geradas a partir dessas misturas. Sim. Só para finalizar, essa dioxina, ela está onde, professora? Onde é que ela é encontrada hoje? A gente encontra em plásticos, por exemplo. Alguns plásticos podem liberar dioxinas. Alguns agrotóxicos que têm os compostos do agente laranja, que são 2, eu não vou me recordar agora os nomes, também pode se manifestar, né? Pode ser gerado. Então, no ambiente, a gente tem tanto a produção de substâncias que podem ser muito tóxicas, como também a transformação de substâncias que são consideradas altamente tóxicas, mas elas podem ser degradadas pela própria radiação ultravioleta, ou pela fisicoquímica da água, ou por bactérias, fungos. Então, a gente tem esses dois lados também, né? Sim, lembrei não sei se fungos ou bactérias que se alimentam do plástico. Tem, exatamente. É o fungo ou a bactéria? Eu não lembro agora. Se eu não me engano, é uma bactéria que ela foi modificada geneticamente. Ela já tinha essa característica e foi amplificado isso geneticamente. Sim. E ela tem esse potencial. Que bom se ela puder transformar o plástico que ela absorve em coisa menos danosa pra gente. Seria excelente, pro né? Planeta. Vamos falar sobre isso em algum momento, professora, Vamos, quem sim. sabe. Professora, eu agradeço muito a sua vinda aqui. Acredito que seja um sentimento compartilhado aí pelo nosso ouvinte, porque é muito importante. Não é animador, mas é importante saber. É muito importante e agradecemos esse esforço de pesquisa e, infelizmente, quando você diz eu vou ter que desistir da pesquisa, são todos esses fatores externos. Então, as pessoas olham, assim, muitas vezes o professor está lá pesquisando, ele não é soberano, ele está sujeito às condições que o mundo lhe dá também de seguir ou não com a pesquisa, né? Como é o seu caso. Exatamente. Muito obrigada e coragem aí, força para seguir tocando essas pesquisas sempre que necessário, que possível, né, professora? Porque tem esses fatores aí que podem impedir. Bom, não sei se você tem uma mensagem final para o nosso ouvinte, uma reflexão final depois de toda essa nossa conversa. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite por estar aqui, né? Foi um prazer a gente conversar um pouquinho. Eu acho que a população em geral ela tem que saber, então iniciativas como, por exemplo, o Cava de Portas Abertas, que ocorreu sábado, porque muitos desses trabalhos a gente fica mais para a parte científica, porque são artigos que são publicados, teses e dissertações, mas a população tem que saber o que a gente faz aqui e que é muito importante. A gente tem muitos, né, trabalhos diversificados, o CAV tem 4 cursos, então... E é legal trazer a população. Então, venham para o CAV, né? Porque para a gente poder mostrar o que a gente está fazendo e para todo mundo conhecer. E o que cada um puder fazer, né? Um pouquinho, a gente tem que ser igual formiga, né? Um pouquinho, assim, que a gente puder fazer, o todo, né? Quando soma todo mundo fazendo o seu pouquinho, vira bastante. Sim. Então, que todo mundo pense, repense, né, nas coisas, cuidem bastante com a questão da intoxicação por substâncias, né? Então, a gente teria tanta coisa aqui para falar, porque tem muitos alimentos que a gente tem toxinas presentes, como amendoim natura, por exemplo, que a gente pode conversar em outro momento, e que a Anvisa, por exemplo, não tem como regulamentar, porque são fungos que estão ali, então a gente não sabe, né, aonde que esse amendoim foi feito, ele tá, qual a temperatura.
Então, a gente tem que cuidar bastante, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente parece que é ecochato, né? Fica falando, preserve e tal. Mas o planeta é a nossa casa, né? Assim como a gente limpa e joga o lixo, né? Esse lixo vai para onde? Para algum lugar do planeta, né? Então, hoje nós temos ilhas de plásticos nos oceanos, muitos animais morrendo, baleias com 50, 60 quilos de plástico, animais presos em redes. Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa conscientização, né? O que eu posso fazer? Talvez eu não possa transformar o mundo, né? Mas se você puder fazer um pouquinho dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, isso já é muito bem-vindo. É no pequeno, é das muitas partes que se faz o todo. Exatamente. Né? Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. E lhe aguardamos aqui com outras discussões como essa do amendoim in natura. Será um prazer. Vamos falar sobre isso. E obrigada a você, ouvinte da UDESC FM de Lages. Nesta edição falamos sobre vários projetos da nossa convidada, a professora Indianara Barcaroli, ela que é professora associada da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia aplicada. Ela ministra aulas no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e também na pós-graduação em Ciências Ambientais. O Minuto da Pesquisa tem edição inédita toda terça-feira, às 8 da manhã, e você acompanha a reprise do programa nas quartas-feiras, às 8 da noite. Nos encontramos também no Minuto da Extensão nas quintas-feiras, com reprise aos sábados. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.